dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para mais uma apresentação ao vivo de nossa live aqui em Psicanaliticamente. Psicanaliticamente, um espaço para nós analisar problemáticas do dia a dia desde uma perspectiva psicanalítica. Bom dia para você que já acordou, bom dia para você que já está trabalhando, que vai nos assistir mais tarde nas redes sociais. Psicanaliticamente, nosso espaço de análise da realidade, da problemática desde uma perspectiva psicoanalítica. Buenos días para todos los que nos asisten desde aquí, desde nuestro set psicoanalítico, desde nuestra Academia de la Mente, con una perspectiva psicoanalítica para el análisis de problemas del día a día. Problemas del día a día. Esta semana estamos analizando, estamos hablando desde una perspectiva psicoanalítica la dependencia química en diferentes escenarios. Estamos transmitiendo en español y en portugués para el mundo todo, Brasil y el mundo, porque tenemos amigos en Cuba, en Estados Unidos, en algunos países de América Latina. Nós estamos transmitindo para vocês em português e em espanhol, para toda a América Latina, Brasil e os Estados Unidos, onde temos amigos que nos seguem, que eles entram, curtem nossas lives e com certeza eles gostam do nosso trabalho, eles aprendem. E bom dia para você, bom dia desde aqui, desde nosso set psicanalítico, Academia da Mente, um espaço para analisar problemáticas do dia a dia. Esta semana estamos falando de dependência química e como ela afeta diferentes cenários da vida do dia a dia do ser humano. Aqui no Brasil, nós temos uma experiência com este tipo de problemática, que é um problema de saúde, desde o ponto de vista de que o consumo de droga aqui é muito forte, se usa muito crack, se usa muito cocaína, é penalizado, claro, o tráfico de droga é penalizado, mas existe, infelizmente, e afeta diferentes cenários da vida do brasileiro. Nós venimos estudando estes temas porque nós temos aproximadamente uns 5 anos trabalhando com dependentes químicos e hemos identificado uma problemática não somente com o dependente, sino com a família e a sociedade. A sociedade, ela, de alguma maneira, pela sua estrutura, é propiciadora de situações de estresse, situações que dificultam o processo adaptativo na velocidade que a sociedade exige, demanda. E as pessoas procuram uma saída rápida, procuram uma saída bem rápida para lidar com suas problemáticas do dia a dia. E nós precisamos aclarar que não existem saídas rápidas, que nossos sistemas adaptativos eles precisam um processo de ajuste para poder lidar com aquelas situações novas e aprender. Quando o nosso sistema de aprendizagem ele é afetado, processos como memória, pensamento, razonamento, e quando esses processos básicos são afetados, a dificuldade de a pessoa se adaptar a situações novas e de lidar com situações estressantes aumenta. Imagina como uma pessoa normal sofre nesse processo, mas uma pessoa que faz uso frequente de drogas e que tem afetado funções tão básicas como são memória, pensamento, razonamento, toma de decisões e os processos adaptativos deles a novas situações
os processos adaptativos deles a novos relacionamentos, a novos contextos, se vê claramente afetado, e então vira uma problemática não somente para o usuário, sino para o ecossistema onde ele interacciona. Estou falando do meio social, estou falando do meio familiar, e estou falando, claro, do meio escolar. Nós não queremos especificamente falar de números, nem de estadísticas, nem de o que está acontecendo nas escolas, ou não. Não é nosso foco nesta manhã. Nosso intuito é fazer uma alerta e falar de percepção de risco e de como essa problemática que a dependência química, o uso de drogas, pode afetar no processo de aprendizagem, especificamente na área escolar. Por isso que nós hoje estamos falando de educação. Falamos de educação porque as nossas lives estão orientadas cada dia da semana a um cenário. Na segunda-feira nós falamos de família, terça-feira nós falamos de relacionamento, quarta-feira, hoje, estaremos falando de educação, quinta-feira nós estaremos falando de economia e sexta-feira de espiritualidade. Muito bem-vindo para os amigos que estão entrando e que estão assistindo a nossa live. Meu amigo Robson, de lá da Vila Nova, Marilu, Silva, essa é cubana, amiga minha. Deus te bendiga. E damos graças a Deus por estar aqui, podendo falar, transmitiendo em português e em espanhol para Brasil e o mundo, dependência química en la área de la educación. Estábamos diciendo que nuestro programa psicoanalíticamente tiene el propósito de aumentar la percepción del riesgo en estos escenarios sobre los cuales nosotros estamos hablando. Durante la semana nosotros estaremos hablando de varios escenarios donde algunas problemáticas afectan específicamente esta semana. Estamos hablando de dependencia química en varios escenarios. El lunes hablamos de familia, de cómo la dependencia química afecta a las familias. El martes hablamos de los relacionamientos. Hoy miércoles estaremos hablando de educación. Yo quiero aclarar que no estamos hablando de problemáticas específicas en lugares específicos. No estamos denunciando nada. Solo estamos diciendo que la dependencia química hoy es un problema de salud y que afecta todas las esferas de la sociedad. Y estamos haciendo una alerta, es un tipo de trabajo profiláctico, preventivo. El jueves estaremos hablando de cómo afecta a la economía y el viernes estaremos hablando de la espiritualidad, de cómo la dependencia química afecta a la espiritualidad. En estos contextos, cada semana nosotros estaremos tomando un tema. La próxima semana hablaremos de dependencia emocional. Después hablaremos de síndrome postraumático, hablando específicamente del efecto de la pandemia COVID-19 en los diferentes sectores de la sociedad. Y para terminar este ciclo nosotros estaremos hablando de ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión, los grandes males del siglo actual, siglo moderno. Estamos transmitiendo para Brasil y para el mundo en portugués y en español desde nuestro programa Psicoanalíticamente. Es nuestro programa. Y que nosotros somos un espacio de reflexión, de análisis de problemáticas del día a día desde una perspectiva psicoanalítica. Muito obrigado por estar com nós, muito obrigado por assistir. Nós vamos a começar falando de as drogas, o que são e qual é o efeito que elas causam e como uma pessoa vira dependente químico. As drogas são substâncias que são usadas como propósito de
adquirir um estado, uma sensação. Usualmente as primeiras drogas às quais as pessoas têm acesso são as drogas lícitas, como álcool, como tabaco. E o que as pessoas procuram com o uso das drogas é buscar um escape, uma válvula de escape, fugir da realidade, ter uma sensação prazenteira, gostosa. O uso de drogas, segundo o DSM-4 e ICD-10, que é a classificação internacional de doenças mentais, a dependência química ela é apresentada como uma doença crônica, uma doença crônica. Por que uma doença crônica? Primeiramente é uma doença autoinduzida, porque a pessoa ela começa a usar a química e a química ela tem um efeito no nosso corpo, no nosso sistema nervoso central, e essa química vai afetando algumas partes de nossa estrutura anatomofisiológica, cérebro, sistema nervoso central, e vai afetando algumas funções, afeta comportamentos, afeta processos de pensamento, racionamento, memória, toma de decisões, afeta a capacidade do indivíduo de autocuidados e, com certeza, tem um alto impacto nos seus relacionamentos e vínculos afetivos. O que nós queremos dizer com isso? Afeta o funcionamento do comportamento da pessoa que é dependente química e afeta seus relacionamentos. Como consequência disso, o uso frequente de 3 e 6 meses desse tipo de droga, qualquer tipo que seja, a pessoa é diagnosticada como dependente químico, pelas suas consequências. A pessoa procura uma válvula de escape a uma realidade, procura querer uma alternativa. Já a psicanálise fala de que o ser humano, na sua base, da base da sua personalidade, ele tem uma tendência, uma inclinação a procurar o prazer e a fugir da dor. E como essa base natural na estrutura do ser humano, de fugir do prazer e procurar o prazer e fugir da dor, ela precisa ir desenvolvendo mecanismos regulatórios que permitam que ela possa ter um controle disso, porque dor e prazer são duas direções de um funcionamento que nos ajudam a ter um indicativo. Por exemplo, o prazer. O prazer nos indica que tem atividades que nós precisamos repetir, porque são atividades vitais para a existência humana. Que atividades nos produzem prazer e por que a gente precisa repetir essas atividades? Por exemplo, comer produz prazer. E os mecanismos do prazer no cérebro, quando a gente come, são segregadas alguns hormônios que produzem um alto índice de prazer. Porque o comer responde a quê? O comer responde à sustentação do organismo. Então, sente prazer. No sexo, você sente prazer no sexo por quê? Porque o sexo tem uma função de perpetuação da espécie, de reprodução. Então, são atividades onde você vai sentir prazer, um prazer natural, e esse prazer é parte da existência. A dor. O que seria a dor? Porque existe a dor. A dor é um mecanismo também. É um mecanismo que nos indica quando está alguma coisa errada, quando precisa ser tomada uma posição diferente. Se você fica encostado com o cotovelo no braço, com o corpo por muito tempo, aí vai chegar um momento que você vai sentir dor. O que significa? Que tem que tirar esse lugar. Sai daí, meu irmão. Porque tu vai sentir dor, muda de posição. Então a dor, tanto física como emocional, ela indica que tem alguma coisa errada. Agora, o perigo nesta situação é que muitas vezes nós não fazemos uma boa interpretação da situação. Interpretamos o prazer
como algo necesario y sentimos una compulsión de buscar el placer, o interpretamos a dor como algo desnecessário. Infelizmente, é uma interpretação errada desses dois mecanismos adaptativos, que é a dor e o prazer. Quando a pessoa procura um prazer constante, permanente, como o organismo naturalmente reage em um sistema oscilativo, que eu estou falando? Que quando você experimenta uma sensação de dor, você tem um pico de dor. E naturalmente esse pico de dor vai descendo, vai descendo, vai descendo. Também tem um pico de prazer. E esse pico de prazer vai descendo. Você chega até um ponto, aí começa a descer, a descer, a descer, e a descer, e a descer. O que acontece? Que a dor e o prazer são dois pontos de um mesmo diagrama, podemos falar. A prazer está aqui, a dor está aqui. Você procura prazer, aí vem, desce, 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 desce. Bem, vamos a chamar a dor de desprazer. Falta de prazer. Chega abaixo, aí começa a procurar o prazer, começa a procurar, e aí vai descendo, descendo, descendo. Só que a droga faz o quê? A droga, quando você usa a droga, ela produz um pico de prazer muito maior. Muito maior. Só que quanto esse pico de prazer sobe, na mesma medida ele desce para lá embaixo. E é o que se denomina o período de abstinência. Quando a pessoa usa uma droga, qualquer que ela seja, o prazer, ele vai ser correspondente ao desprazer que ela vai sentir. Quando a pessoa para de usar droga, entre 10 e 15 minutos já se instala a abstinência e começa a descer o pico de prazer, o pico de dor. E isso produz uma sensação muito desconfortável, começa a anular o pensamento lógico, o razonamento, a toma de decisões, bloqueia todos os vínculos emocionais e você se centra em você mesmo. Por isso que é tão complicado os relacionamentos com um dependente químico, disso falamos ontem. E por isso é que o dependente químico perde a percepção de valor, de sentimento, de vínculo afetivo. Porque desce tanto o pico de desprazer, que ele se esquece de todo e só pensa nele mesmo. Como isso afeta a educação? Nós estamos falando desde Brasil para Brasil e o mundo e estamos transmitindo em espanhol e em português para nossos amigos do Brasil, de Cuba, de Estados Unidos e de América Latina. A dependência química é uma enfermedade que se autoinduz. A pessoa começa a usar drogas e essa química que entra no corpo, que va por todo el cuerpo, va por las moléculas de la sangre a través de todo el cuerpo, llega primero al cerebro y después va para todo el cuerpo. Esa química va afectando el sistema nervioso central, el cerebro, el neocortex, y va afectando funciones de la persona, como pensamiento, razonamiento, lógica, toma de decisiones. Son funciones afectadas. ¿O qué es la dependencia química según CIE-10 y DSM-4? Es una enfermedad crónica porque no tiene cura, porque los efectos causados por ella son irreversibles. La persona puede aprender a vivir sin drogas, sí, precisa de un contexto, precisa de condiciones y precisa de un proceso de rehabilitación donde a partir de la plasticidad cerebral la persona puede adquirir o ser reentrenada en funciones que las partes del cerebro que fueron afectadas no pueden operar más. Entonces otras partes del cerebro pueden asumir esas funciones, son que tienen que ser entrenadas.
Entonces precisa de tiempo. Para una persona tener autonomía para poder lidiar con la realidad, precisa entre 9 meses, 1 año y medio de abstinencia, para que toda esa droga sea metabolizada y ella pueda tener cierto grado de autonomía en condiciones donde se den factores estructurales para ayudar a esa persona en una metodología, un acompañamiento, donde van a haber varias fases. La primera fase, aproximadamente de 6 semanas, 12 semanas, que entre 1 mes y medio y 3 meses. Ella va a estar en una abstinencia muy frecuente. Y después de esos 3 meses, seis semanas y 3 meses está el periodo de abstinencia más difícil. Esa persona tiene que estar en un lugar, en una estructura donde ella no tenga acceso a ningún tipo de droga, sobre todo las drogas que más usaba. Después de esos 3 meses comienza un periodo de rehabilitación cognitiva. A partir de la logoterapia, esa persona precisa lidiar con la ansiedad que produce la abstinencia y ella precisa entrar en un sistema de trabajo, de disciplina, donde ella tenga una rutina bien estructurada para que la ansiedad no lleve a ella a sentir un desconforto mayor y ella no recaiga en ese proceso de rehabilitación, no abandone el proceso de rehabilitación. Con un sistema de logoterapia bien estructurado, la persona tiene una serie de actividades ocupado todo su tiempo, sobre todo una buena carga de actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física va a ayudar a acelerar el metabolismo y aumentar la quema de gordura y, claro, la quema de toda esa droga que todavía está almacenada en el cuerpo, porque es interesante cómo la droga se almacena en el cuerpo como alimento, o el sistema nervioso identifica la droga como alimento, la persona está consumiendo, está metiendo para adentro. Y como la frecuencia con la que ella come o usa la droga, el sistema nervioso interpreta que es algo necesario, imprescindible, y comienza a almacenar, comienza a guardar en la piel, guarda en la gordura del cuerpo, la gordura del cuerpo, guarda los diferentes sistemas de órganos y comienza a guardar. Eso que toda esa droga que es guardada ahí, ella precisa ser metabolizada. Por eso, en el proceso de recuperación de un dependiente químico es necesario un alto índice de actividad física, trabajo productivo o no, más terapéutico y deporte. Deporte ayuda mucho. Después de ese periodo de lidiar con la ansiedad, comienza el periodo de activación cognitiva. La persona comienza a activar las áreas cerebrales para ella ir descartando de alguna manera la necesidad de uso de droga y sintiendo placer en otras actividades del día a día, que son las actividades comunes a las cuales él se va a enfrentar cuando salga del proceso de terapeuta. Por eso es que yo digo que es necesario, para que exista una buena recuperación, que la persona tenga una estructura tanto dentro del centro de recuperación como fuera. Muchas veces, y es una realidad infeliz, la persona se recupera dentro del centro terapéutico, pero no hay nadie afuera para ayudar a la familia a recuperarse, porque la familia es codependiente también. Y en ese escenario familiar, infelizmente, hay personas también enfermas, y el individuo, cuando sale, él hay una sociedad y una familia tan o más enferma de lo que estaba cuando él entró, porque él se recupera más, la familia no, y la posibilidad de recaída es mayor. Mas existe la posibilidad de que con un contexto bien organizado, bien estructurado, tanto familiar como social, donde no exista un incentivo, donde no existan gatillos para que esa persona pueda recaer,
Yo lo estoy diciendo es lo siguiente: nosotros trabajamos con un individuo durante 9 meses, él mantuvo la abstinencia, él se recuperó bien, él hizo una buena caminada, solo que cuando él salió del centro terapéutico después de 9 meses, él fue para su casa. ¿Cuál era el problema de él? Alcoholismo. Él era un alcohólico. Solo que en su casa todo el mundo bebía. Y como él se recupera del alcoholismo, llega en casa, la familia dice que vamos a dar una fiesta para nuestro hijo que se recuperó. ¿Cómo es la fiesta de él? Con alcohol, con bebidas. Imaginen la situación de ese individuo. Ahora vamos a hablar de los efectos de las drogas en la educación. Esta semana nosotros estamos hablando de dependencia química. Estamos hablando de dependencia química en varios escenarios. Hoy estamos hablando de la dependencia química en la educación, transmitiendo para Cuba, para Brasil, para Estados Unidos, donde tenemos amigos que nos escuchan, que nos asisten, que nos ven. Dependencia química. Qual é o impacto da dependência química na educação? Nos estudos que temos feito nos diferentes centros terapêuticos que hemos trabalhado, durante 5 anos, nós temos identificado toda uma série de fatores, de indicadores que falam de que a dependência química é um comportamento de iniciação em idades tempranas. O que significa isso? Significa que a idade de início de 70%, 80% dos dependentes químicos no uso de drogas, a idade de início está entre 6 e 11 anos. Idades muito cedo. Segundo Freud, esse é um período de latência no desenvolvimento psicossexual do ser humano. E por que eu estou falando do desenvolvimento psicossexual? Porque o desenvolvimento psicossexual, segundo Freud, vai além da sexualidade. Tem que ver mais com a búsqueda do prazer e dor. Lembra que falávamos que na base da personalidade do ser humano estão 2 instintos, 2 pulsões de vida e pulsões de morte, Eros e Thanatos. Dentro desse desenvolvimento psicossexual, Freud fala de vários momentos, várias etapas. E no caso do dependente químico, entre 6 e 11 anos se dá uma etapa de latência. Uma etapa onde os interesses são outros, são interesses mais cognitivos. É a idade escolar, onde o indivíduo está mais tempo na escola. Então, a maioria dos indivíduos que nós entrevistamos durante esse período, eles falavam que quando eles tinham 8, 9, 10 anos, o primo, o amigo, o tio, o pai fumava. E eles queriam experimentar. E eles começaram fumando e depois começaram escondidos, roubando o cigarro. O pai, o tio, o primo dava para eles um gole de bebida. Pega aí, tu é homem, tu é cabra macho, vai. E depois ele pegava escondido e foi usando. Uma droga muito difundida e ilícita é a maconha, onde em muitos lares, infelizmente, é usada como um método de lazer, de escapar da realidade, de fugir, e está acessível também para as crianças. E muitas vezes eles foram estimulados. Estou falando do que eles falavam para mim. Então, e nesse processo, pensando que educação é um processo
constante e permanente. Eu sou psicólogo e até hoje eu estou estudando, sou psicanalista e até hoje estou estudando. Eu quero me focar nos efeitos que a droga faz no processo de aprendizagem, de adquirir novos conhecimentos para ter um bom rendimento no mundo profissional e para poder ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Porque você tem que ter conhecimento. Nós estamos vivendo na era do conhecimento. Temos a internet, muita informação mesmo, e se você não tem uma capacidade de diferenciar o conhecimento útil do conhecimento inútil, com certeza você vai perder muito desse tempo com informação que não tem funcionalidade. E para isso você precisa de todas as suas capacidades de pensamento, racionamento, lógica, toma de decisões, memória. Um dos aspectos do sistema nervoso central que mais afeta a droga é a memória. Ah, mas você está falando de dependência química, está tomando café nojento, tomando chá. É chá. Chá verde, eu recomendo. O chá verde é bom porque ele ajuda nos processos de pensamento, ele ajuda. Recuperação da memória, porque ele é antioxidante, contém muita vitamina C, é bom demais. Vitamina C é bom demais. Gente, como afetam as drogas na educação? Eu vou falar de pessoas que eu tratei no processo de recuperação de dependência química. Pessoas que eram bem-sucedidas, que tinham de tudo, profissionais, homens que eram empresários, estudantes de carreiras como odontologia, medicina, eram estudantes de segundo, terceiro ano. E eu tratava eles porque eles eram dependentes químicos. E eles veniam me ver porque falavam: rapaz, eu não estou conseguindo me concentrar. Eu não estou conseguindo lembrar das coisas. Não estou conseguindo. Eu estou muito ansioso. Eu estou paranoico. Eu vejo problema em todo lugar. Muitas vezes eles eram que falavam, outras vezes a família observava o comportamento. Oh, meu filho não é a mesma pessoa, meu filho está sofrendo, meu filho tem tal e tal problema, ele sai, não fala, ele pega, ele está pegando coisas, antes ele não era assim desse jeito, porque o comportamento muda. Porque muda o comportamento? Porque o comportamento é regulado pela personalidade, pelo sistema nervoso central. O conteúdo da personalidade, o espaço onde a personalidade se expressa é o comportamento, mas ela é originada no nosso sistema nervoso central. A personalidade é, segundo dizia minha professora Soraya, uma grande professora de personalidade, deixa eu ver se eu lembro do conceito teórico. A personalidade é o conjunto de funções, o conjunto de conteúdos, de conteúdos e funções mais estáveis. A personalidade é o conjunto de conteúdos e de funções mais estáveis que regulam o comportamento do ser humano. Ou seja, conteúdos e funções que estão no nosso sistema nervoso central. E eles são afetados porque nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, é uma máquina, é um processador, excelente processador, uma capacidade incrível. Ele guarda informação. E tudo isso se dá uma estrutura neuronal interdendrítica, formações, que quando a química chega, destrui todas essas formações, que são a nossa memória. E como consequência, nós perdemos as memórias.
esquecemos. Afeta o lóbulo frontal. O lóbulo frontal ele se encarrega de quê? Pensamento, racionamento, lógica, toma de decisões. Quando a pessoa está fazendo alguma atividade que precisa um esforço de pensamento, o lóbulo frontal se ativa. Imagina, essas conexões começam a se afetar por causa do uso da droga. Então, o uso recorrente de droga, ele afeta o processo de aprendizagem. Ele impacta, ele tem um efeito devastador, causando problemas de memória, problemas de pensamento. E isso, com certeza, é um problema de saúde. Então, nós estamos falando aqui desde a perspectiva psicanalítica. Crianças entre 6 e 11 anos, na idade pré-adolescente, na idade escolar, eles são expostos a esse tipo, ou ao início desse tipo de consumo, desse tipo de comportamento. No pior dos casos, mesmo que eles não usem, eles veem, eles observam os modelos familiares. O pai, cada vez que vai a celebrar alguma coisa, cada vez que vai festejar, ele usa algo, é um modelo, o comportamento. E esse tipo de comportamento, claro, ele congela as pessoas a repetir, porque nós aprendemos com outros seres humanos a ser seres humanos. Os comportamentos nós aprendemos de outros seres humanos. Freud dizia que, olha que interessante, todas essas experiências e vínculos que nós temos com nossos pais no período de desenvolvimento infantil, elas ficam no nosso inconsciente e estruturam as formações do inconsciente, como sonhos, atos falhos. E eles impulsam a gente a um comportamento, porque são parte do nosso sistema operativo. Fomos programados por essas experiências, e hoje essas experiências são os reguladores de nosso comportamento. Aí, a Leni, muito obrigado por assistir, seja bem-vinda à nossa live. Estamos falando aqui neste dia de dependência química e de como ela afeta as drogas, no nosso programa Psicanaliticamente, um espaço de análise de problemáticas do dia a dia, desde a perspectiva psicanalítica. Eu estou chamando a atenção hacia como as drogas afetam os processos de pensamento, racionamento, lógica, memória e outros processos mentais, e como desde o psicoanálise nós podemos, em um processo de acompanhamento, ajudar as pessoas a lidar com o uso de drogas. Porque a dependência química é uma doença crônica? Sim. Mas a pessoa pode aprender a viver sem drogas. Pode. Mesmo que ela tenha causado um estrago pesado no nosso cérebro tem a capacidade de plasticidade cerebral. A neuroplasticidade é a capacidade de nosso cérebro de que algumas partes dele consigam assumir as funções de partes que estão afetadas. Por exemplo, se o racionamento, o pensamento, a lógica, a toma de decisões for afetada por causa da droga, em um processo de reabilitação, outras partes do cérebro vão ter a capacidade de, como poderia falar, de assumir essas funções. Mas você precisa entrar em um processo de reabilitação e um processo de treinamento. Eu vou falar aqui uma verdade que poucos têm coragem de dizer. O maior problema do dependente químico hoje é a urgência, é a falta de tempo. Sabe por quê? Porque hoje tudo é urgente, tudo é rápido. Se não é rápido, não funciona. E o dependente químico, ele precisa de entender que através do uso recorrente, ele mesmo destruiu partes de seu sistema nervoso que precisou de anos para se estruturar
desde seu nascimento até o dia de hoje. Então ele quer em 2 dias já ficar bom. Quando é um processo, e a família também não entende, que é um processo lento. E um processo que precisa ser sistemático, constante, porque nosso cérebro ele aprende dessa maneira, pela repetição. Ele observa modelos, reproduz, repite, e aí devolve um comportamento. Esse é o processo. O modelo se identifica como modelo, reproduz o modelo. Por isso é tão importante essa etapa escolar, porque é uma etapa, é um tempo onde as crianças reproduzem o comportamento dos adultos nas suas brincadeiras. Melanie Klein falava da importância das brincadeiras no desenvolvimento da criança. Ela dizia que é na brincadeira onde a criança reproduz a vida adulta. Eles vão se iniciando na vida adulta na brincadeira, brincando. Por isso as crianças precisam de um espaço para brincar, para desenvolver, para descarregar energia. Um amigo meu disse que as crianças têm 3 baterias. Os adultos têm só uma, as crianças 3. É que eles têm muito espaço no cérebro a ser preenchido com muita informação. Muita informação. Damos aí a bem-vinda ao nosso amigo Charlison. Seja bem-vindo à nossa live. Curta e compartilhe. Estamos falando de dependência química e como isso afeta a educação desde uma perspectiva psicoanalítica. Nós não queremos entrar no processo ensino-aprendizagem, porque isso é para os pedagogos e para os professores. Nós queremos falar de uma problemática que afeta diretamente, só que não no contexto escolar. Afeta no contexto familiar, no contexto social. Então, a pessoa que é exposta a esta dependência química, ela tem esse impacto nos seus processos vitais para a aprendizagem, para receber novos conhecimentos. É por isso que empresários, quando eles falavam, eu perdi tudo, porque eu parei de fazer aquilo que eu sabia fazer bem. Eu esqueci. Comecei a esquecer meus compromissos, comecei a esquecer minhas habilidades, só usando droga. Tem um deles que falava assim, doutor, eu comprei tanto de droga, aluguei um quarto e entrei e me esqueci do mundo. Ficou aí semanas, só usando droga, sem comer, sem se alimentar. Sem falar que o uso frequente de droga diminui a percepção de apetite. Todas as funções vitais para a vida são absorvidas pela compulsão de usar droga. O cara para de trabalhar, para de se alimentar, para de ter sexo, para de buscar outras coisas prazenteiras e somente procura aquilo. Então você pode entender a magnitude do estrago que isso pode causar no processo de aprendizagem. Estamos transmitindo para Cuba, Brasil e o mundo. Estados Unidos, América Latina, donde tenemos muchos amigos. Estamos transmitiendo desde nuestro espacio Set Psicoanalítico, Academia de la Mente, nuestro programa Psicoanalíticamente, en portugués y en español. Psicoanalíticamente, que es un espacio para analizar problemáticas de un día a día desde una perspectiva psicoanalítica. Durante la semana hemos estado hablando el lunes de familia, el martes hablamos de relacionamiento y hoy estamos hablando de educación. Estamos hablando de educación en el proceso de aprendizaje, no en el contexto escolar, sino como el proceso de aprendizaje en el contexto escolar es afectado por comportamientos aprendidos en otros contextos, familiar,
social. El uso de drogas es un comportamiento que afecta procesos tan importantes como el pensamiento, razonamiento, lógica, toma de decisiones. Y las personas que usan drogas, que quieren ser rehabilitadas, ellas quieren una salida rápida para ser rehabilitadas. ¿Por qué? Porque la sociedad demanda de ellos un comportamiento. Tú precisas ser la misma persona que tú eras antes. Tú tienes que funcionar. Si es un padre de familia, la exigencia de la familia, tú tienes que dar cuenta de tu familia, tú tienes que cuidar de tu familia, tú tienes que salir de eso. Y la sensación de urgencia es lo que más destruye, porque el dependiente químico, él precisa ser rehabilitado. ¿Cómo se rehabilita un dependiente químico? A partir de la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro de tomar, de ciertas regiones, tomar algunas funciones de otras partes del cerebro que fueron afectadas por la química. Y vamos a decir que eso también tiene sus limitaciones. Para eso tú precisas un periodo de tiempo, primero para entrar en abstinencia, el cuerpo metabolizar toda la droga que está guardada ahí, porque entre 3 y 6 meses de uso recurrente, tú acumuló mucha droga en tu cuerpo. Usted acumuló mucha droga en su cuerpo. Entonces precisa de tiempo para metabolizar, para sacar, para tirar. Y durante todo ese tiempo que usted va tirando esa droga de su cuerpo, usted tiene que estar en abstinencia, tiene que sufrir, tiene que pasar esa sensación de dolor y desplacer. Y tiene que crear tolerancia al dolor. Son procesos, mecanismos adaptativos que son afectados precisamente por la química. Y el proceso de urgencia, piense, si usted fue afectado en una área del cerebro que para se construir precisó de todo un periodo de tiempo desde que usted nació hasta ahora, son procesos tan importantes para la supervivencia, para la existencia, para los relacionamientos e interacciones sociales. Entonces en 2 días tú no vas a recuperarte, tú vas a precisar de un proceso. Solo que la sociedad, la familia, ella tiene una demanda. Ellos quieren ya. Cura es que tú vuelvas a ser la misma persona. Y se da un fenómeno muy interesante. La persona cuando entra en el centro terapéutico, ella entra toda destruida, piensa, flaca, muerta de flaca. Solo los huesos, el pellejo. Ahí entra un proceso de abstinencia que es entre 6 semanas y 3 meses. Una abstinencia muy frecuente. Abstinencia va a tener siempre, hasta el fin de la vida. Eso que el ciclo de abstinencia es más frecuente en los primeros 3 meses. Y ella comienza a tener una estructura, una disciplina. Comienza a comer, comienza a descansar en horario, comienza a engordar, Usted tiene que entender que la afectación mayormente se da en los órganos y en los sistemas de órganos, no en la estructura física. Músculos, articulaciones. Cuando usted come, claro que tiene una estructura mejor, un visual mejor. Y la persona sale con un visual mejor. Está gordita, está bonita. Y la familia entiende que está curada. No está curado. Porque el verdadero efecto está en el sistema nervioso central, en el cuartel general, la fuente de comando del comportamiento. Yo decía que la personalidad tiene la base de la personalidad, 2 principios: huir del dolor y buscar el placer. Y eso es normal, eso tiene un ciclo. Usted busca el placer para reforzar comportamientos que son necesarios para la preservación de la vida. Tú tienes que comer, tú tienes que tener relaciones sexuales, porque tú vas a perpetuar la especie, a reproducir. Y son cosas que tú sientes placer para hacer, eso que es un placer equilibrado. Cuando tú usas las drogas, ese equilibrio se desajusta totalmente. La sensación de placer va para allá arriba. Mas con la misma medida que él sube el placer, en el periodo de abstinencia él baja a una sensación de displacer terrible. Y el periodo de placer es corto.
Mas el periodo de displacer es más difícil porque él tiene que bajar hasta abajo y subir. Y él sube en la misma medida que el placer. Imagínate que el uso de drogas opera en el cerebro 300% de placer. Y cuando él va bajando hasta el fondo, la sensación es terrible. Usted se olvida de todo. Se acabaron los relacionamientos, se acabaron los procesos básicos de pensamiento, se acabaron las conexiones, los vínculos emocionales acabó. Usted solo quiere usar drogas, volver a ese placer, a esa euforia, a esa sensación que fue provocada, claro, que no es natural y que va a descompensar todo su sistema de comportamientos, de hábitos, de pensamientos, de todo, destruir todo. ¿Y cómo esto afecta el proceso de aprendizaje? Las personas comienzan a perder la memoria, su pensamiento se dificulta, un pensamiento acelerado muchas veces, pensamiento ansioso, lo que se llama síndrome de pensamiento acelerado. Muchas veces los pensamientos son distorsionados porque son afectados por una paranoia. La persona ve enemigos en todo lugar, fica ansioso. Si nosotros vamos a hablar de los efectos de varios tipos de drogas, usted se quedaría abismado de cómo ellos afectan y de la manera que ellos destruyen, sobre todo los procesos de aprendizaje, porque nosotros siempre estamos aprendiendo, siempre nos estamos adaptando. Cada nueva situación lleva procesos de aprendizaje, recursos de aprendizaje. No es solo en la escuela que tú aprendes en la vida. Tú vas a trabajar, vas a comenzar un nuevo trabajo y tú tienes que rendir, tú tienes que producir. Para producir tú tienes que crear habilidades. Tú fuiste a la universidad y aprendiste tantas cosas, pero cuando fuiste para la realidad, que es mucho más rica, que es mucho más amplia. ¿Estás entendiendo? Entonces la droga lo que hace es que te destruye la capacidad de aprender, la capacidad de mejorarte. Muchos empresarios yo atendí que hablaban así, doctor, yo compré tanto dinero de droga, alquilé un cuarto y estuve ahí semanas solo usando, me olvidé del mundo, no comí, no dormí, solo usando. ¿Por qué? En esta semana estamos hablando de dependencia química y cómo la dependencia química afecta la educación, procesos de aprendizaje. El tiempo pasa muy rápido. Nosotros mañana estaremos hablando de cómo la dependencia química afecta la economía. Dependencia química, un problema de salud. Desde aquí, desde Brasil, desde su programa psicoanalíticamente, un espacio de análisis de la problemática del día a día, desde una perspectiva psicoanalítica. Quiero que sepa, para terminar, la dependencia química es una enfermedad crónica, sí. Pero usted puede aprender a vivir sin drogas y nosotros podemos ayudarlo. Busque ayuda, busque un psicoanalista, busque una persona que pueda ayudar a usted a través de un proceso de acompañamiento. Diferentes. Estamos transmitiendo desde Brasil para el mundo desde nuestro programa Psicoanalíticamente en portugués y español. Para nós terminar nosso tempo, passou rápido demais, gente. Que pena que nós estamos acabando, mas assista, compartilhe, envie para seus amigos, aquele que precisa. Eu quero terminar dando para você uma orientação que eu acho que é importante você saber. A dependência química é uma doença crônica, sim. Infelizmente. Mas você pode aprender a viver sem drogas. Então procure ajuda. Procure alguém que possa acompanhar a você um processo de reabilitação, de recuperação. Processo de acompanhamento onde
Você vai ser orientado por um especialista, uma pessoa que conhece, que pode lhe ajudar. Procure-nos. Nós estamos na disponibilidade de lhe ajudar. Ajudamos muitas pessoas. Você pode ser uma pessoa reabilitada. Você pode viver sem drogas. Você pode ter outras alternativas de experimentar prazer. A sensação de viver o valor da vida. Você pode. Você pode. Estamos transmitindo desde aqui nosso set psicoanalítico Academia da Mente. Espaço de análise de problemáticas do dia a dia desde uma perspectiva psicoanalítica. Dizia Freud, a cura psicoanalítica é a cura pelo amor. Então, nos assista todo dia, 9 horas da manhã. Durante esta semana, amanhã estaremos falando de economia, como afeta a economia, desde a perspectiva psicoanalítica. Segunda-feira falamos de família, ontem falamos de relacionamento, hoje estamos falando de educação. Sí, Marilu, qué bueno. Una hija adolescente que está estudiando en La Habana. Muchas gracias. Ustedes son muy queridos. Dale un abrazo a tu papá y dile que estamos aquí, que nos asista. Dios les bendiga. Nós vamos saindo já, porque o tempo está acabando. Um grande abraço para todos nossos amigos que nos assistem no Brasil, em Cuba, Estados Unidos, América Latina. Um grande abraço. A gente se vê amanhã na mesma hora.